que realmente vem de encontro até comigo. E coloca aqui uma mensagem sobre caráter cristão. Não sei o que vem à mente de vocês quando vocês escutam essa palavra, o que possa significar. Alguém quer dar alguma opinião? Vou deixar vocês falar bastante. Sobre caráter, alguém tem qualquer coisa que seja significado de caráter, pode ficar à vontade para falar. Né? Exemplo. Quer falar mais alguma coisa? Uma forma de se eu começar a falar, vocês não vão falar ainda. Acho que ele tá focado na cara. Deixa eu começar a falar. Deus ministrou muito comigo a respeito de caráter nesses dias. No sentido assim, Jesus disse assim que nós somos amigos de Deus, mas nós seremos amigos de Deus a partir do momento que nós fizermos a vontade dele. Existe uma condição. E o problema é que o caráter cristão hoje em dia anda meio camuflado, porque nós somos cristãos, nós nos dizemos cristãos, mas nós acabamos fazendo as coisas da maneira que nós queremos, do nosso próprio jeito. E até estava vendo uns relatos históricos a respeito disso, que assim, na atualidade, nunca se viu Deus, nunca se viu Jesus, um Jesus tão legal, tão amigo. Hoje em dia é o Bud Christ, o Jesus camarada. Historicamente, Deus e Jesus sempre foram um severo juiz. As pessoas não criam que elas seriam salvas. Até por causa da era das trevas, né, da igreja que escondia a Bíblia das pessoas, de que as pessoas não tinham conhecimento da palavra, eles não tinham acesso ao conhecimento da palavra. Já por esse motivo. Então as pessoas viviam crendo na morte e na destruição. Eles viviam crendo que eles iriam para o inferno. E hoje em dia é disseminado assim, que você crê que você é salvo. Nós cremos que somos salvos e nós sabemos por que nós cremos. Porque nós conhecemos a palavra, porque nós estamos dentro da igreja, porque nós buscamos fazer a vontade de Deus e somos assim amigos de Deus. Mas se você for ver, muita gente acha que vai ser salvo da maneira, de qualquer forma que eles vivem. Hoje eu vi uma postagem no Facebook que eu falei assim, olha caramba, hein? Suzanne von Richthofen, vocês sabem quem é a Suzanne von Richthofen? Que com os irmãos cravinhos matou o pai e a mãe dela por causa da herança. E aí tinha uma postagem com a foto dela falando assim, matei meu pai e minha mãe, virei crente, agora eu vou ser salva. Quer dizer, nós cremos que se ela se arrependeu de todo o coração, se ela decidiu mudar de vida e se ela mudou a atitude, é possível que ela tenha encontrado a salvação. Só que se você for ver hoje em dia por aí quem são os salvos, os políticos creem na salvação, os presidiários creem na salvação, e as pessoas não têm essa consciência de renovar o entendimento, de mudar a maneira de viver, de deixar de ser hipócrita, de deixar de usar uma máscara, porque é muito fácil nós estarmos aqui vestidos de crentes, com as nossas bíblias, com os nossos adesivos nos nossos veículos, que eu sou de Deus, que pertence a Jesus, que eu sou da fonte de vida, mas é a minha vida secreta. O que eu tenho vivido no meu secreto? Eu tenho vivido a vergonha, o pecado escondido. A minha cabeça tem sido uma orgia de delícias, ou eu tenho buscado fazer a vontade de Deus para ser amigo de Deus? E isso tem vários níveis de hipocrisia, e é o que a Bíblia chama de uma mente cauterizada. Da mesma forma que assim, um trabalhador rural, nós que puxamos ferro, você vai lá até no atrito com o negócio e pegando, vai fazendo um calo, de forma que eu já não sinto mais, não faz mais bolha, eu não sofro, eu não sinto. E uma mente cauterizada é isso, é uma mente calejada, que a pessoa vai tendo contato com o pecado e vai se deixando insensibilizar, de uma forma que o pecado dela, que a vida errada dela não traz mais encontro nenhum.
E isso é uma coisa do caráter cristão. Desculpa aí que eu me empolguei, porque eu tenho refletido muito nisso esses dias. E essa é uma coisa do caráter cristão que a gente não pode de forma alguma deixar acontecer. Porque essa é a condição para ser amigo de Deus, para ser habitação do Espírito Santo, para ser uma casa limpa e adornada para Ele. Eu tenho que estar me fascinando o tempo todo. Da mesma forma da sua casa, do seu quarto, do seu carro, se você deixar lá, ele não vai se limpar sozinho. Muito pelo contrário, ele vai se emporcalhar, vai juntar lixo, poeira, rato, barata, serpentes daqui a pouco. Assim é com a gente. Se você não se puser diante de Deus, se você não organizar seus pensamentos, se você não detectar o que tem de sujeira, o que tem de imundície, de lama, e não se esforçar em limpar, lavar, botar fora, e se consertar, e perdoar, e correr atrás, e buscar ter uma vida cristã correta, não tem o que ser feito, entendeu? Se não partir de nós. Porque ninguém vai fazer isso pra gente. É uma decisão individual de cada um. Eu dou glória a Deus por causa de vocês, que têm uma maturidade e um entendimento para buscar. Eu creio que cada um de nós estamos aqui porque nós buscamos isso, porque nós temos renovado nosso entendimento, porque nós estamos nos melhorando a cada dia. Mas a gente nunca pode desanimar nessa caminhada, que é difícil. Mas vamos perseverar e continuar renovando nosso entendimento e continuar nos limpando diante de Deus para ser uma habitação verdadeira e instrumentos afinados com a vontade dele para que ele se manifeste através de nós nessa terra. Glória a Deus, isso que você falou é verdade. E algo que eu tenho comigo, o caráter de uma pessoa muitas vezes é formado por marcas. Como assim marcas? Experiências, coisas vividas que ao decorrer da vida a pessoa vai tendo, vai vivendo. Um exemplo que a gente pode ter é José. José é filho de Israel, Jacó. Você vê que ele passou por vários momentos na vida dele, desde jovem até se tornar um rei do Egito. Ele passou por várias coisas. Ele foi vendido pelos seus irmãos, passou por humilhação. Ele foi até na casa de Potifar, sofreu a tentação da mulher, teve que fugir, sofreu mais humilhação porque ele foi preso por algo que ele não fez. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Até chegar ao ponto dele ser o príncipe do Egito, ser o cara abaixo só de Faraó e mandar o resto tudo lá. Ou seja, através dessas marcas, através de tudo que aconteceu com José, José teve um caráter forjado, até chegar ao ponto de ser o príncipe do Egito, até de ser um cara comandando o Egito inteiro apenas abaixo de Faraó. E é isso na vida da gente. A vida da gente, com caráter, muitas vezes é formada por experiências, coisas que a gente passa, decepções na vida, coisas que a gente decide fazer, dá errado, e o nosso caráter vai se forjando nisso. Ou seja, a gente vai tendo um caráter formado através das nossas experiências, através das nossas atitudes, através dos nossos atos, de tudo que a gente ou deixa de fazer ou faz. Eu coloquei aqui o caráter cristão. A época em que vivemos hoje tem sido difícil achar pessoas com caráter centrado e único. Porque hoje em dia o mundo ensina a pessoa ela não tem um caráter próprio, ou seja, igual o Anderson falou, às vezes a pessoa finge ser uma coisa, mas ela é outra. Quando ela está num lugar, ela finge ser uma pessoa legal, ela está no outro, ela finge ser uma pessoa chata, uma pessoa fechada. E o mundo ensina isso, a pessoa não tem um caráter centrado, um caráter dela mesmo, de origem dela, original dela. E o mundo tenta sujar isso. O mundo tenta fazer ela, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, o caráter não tem problema se você faz isso, você faz aquilo, que o povo pensa de você, mas não é assim. E hoje em dia as pessoas tentam ser algo que elas não são, deixando de lado seu próprio caráter e identidade. Ou seja, as pessoas, por querer talvez agradar o mundo, ou por talvez querer ser aceito na sociedade, ela toma uma atitude diferente do que é do próprio caráter dela. Ou seja, ela querendo tomar uma forma que ela não é, só para poder se encaixar na sociedade, só para poder tentar ser o famosinho ali no meio daquela turminha, talvez só para ser conhecido, ou talvez só para se encaixar naquela turma. E o mundo ensina isso, o mundo ele fala, não, você tem que fazer isso para você ser aceito na sociedade. E a gente que é cristão, a gente não deve ser assim, a gente tem que saber reconhecer que nós somos filhos de Deus, nós temos um caráter que tem que ser forjado por Cristo, não pelas coisas do mundo. Porque Amém. Se a gente se deixar ser forjado pelas coisas do mundo, simplesmente a gente não vai ter um caráter centrado, a gente não vai ter um caráter próprio, original. A gente vai querer ficar copiando sempre outras coisas, outras pessoas. A gente não vai ter a nossa própria identidade.
se a gente não realmente não ter um caráter formado em Cristo, com as atitudes que Cristo fez na terra, a gente não se espelhar, a gente vai se deixar ser levado pelas coisas do mundo. A gente vai se deixar, nosso caráter simplesmente, a gente tem várias faces, ou seja, num lugar eu uso uma máscara, num lugar eu uso outra máscara e legal. Para mim ser aceito lá, para mim poder estar legal com aquela turminha, eu vou ser de um jeito. Lá, para mim estar com outra turminha, eu vou ser de outro jeito. E não é assim. O mundo ensina isso, mas Cristo ele não ensina isso. Ele ensina para você ser espelho mesmo de Cristo nessa terra. Daí eu coloquei aqui, ó. O pecado tem feito com que as pessoas desprezem seu caráter, não dando o valor merecido a ele. Porque o caráter, querendo ou não, a pessoa tendo um caráter muito bom, ela tem confiança das pessoas em volta dela. Se você tem um caráter, se você despreza esse caráter, você simplesmente perde a confiança, você é desvalorizado na sociedade. Por quê? Às vezes a pessoa confia em você, ela conta com você, mas se demonstra um caráter perto dela e um caráter diferente longe dela. E nisso, aquela pessoa vai criando uma desconfiança de você. Você perde crédito com as pessoas. Você não tendo um caráter próprio. Agora você se posicionando, você tendo uma posição, não, meu caráter é assim, eu vou tomar certa atitude assim, essa ensina ou não. Você ganha confiança, você ganha crédito na sociedade. A gente não pode dar corda para isso, a gente não pode falar uma coisa e mostrar outra. A gente simplesmente deixa algo vazio, a gente deixa as pessoas confusas das nossas atitudes, do nosso caráter. E ó, o pecado tem feito as pessoas desvalorizarem seu caráter. O significado de caráter, eu copiei aqui, ó. Caracterização do próprio sujeito, índole, temperamento e personalidade. Então, engloba tudo isso que vocês falaram. Engloba a personalidade da pessoa, o caráter. Formação moral, honestidade, homem de caráter. Conjunto de características que, sendo boas ou mais, distinguem uma pessoa, um povo, um traço distintivo. E nos dias de hoje, o caráter cristão, principalmente, tem sido mais atingido pelos ataques do inimigo. E é isso que eu estou falando. O inimigo ele tenta jogar na cabeça do crente, do cristão, principalmente do jovem, que não tem nada a ver ele fazer as coisas erradas, que não tem nada a ver, igual aquela frase que fala, não tem nada a ver se te faz feliz, cara. Tem sim a ver, mano. A palavra de Deus fala que tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Eu posso fazer tal coisa? Eu posso, mas aquilo vai ser de acordo com o caráter cristão que eu devo ter. Será que aquela atitude que eu vou tomar, será que aquilo que eu vou falar ou vou pensar tem a ver com um caráter cristão realmente e vai fazer a diferença nessa terra? O pecado tenta nos tirar do foco. Simplesmente o pecado ele vem tentar querer sujar o nosso caráter, querer fazer que a gente não tenha o caráter de Cristo nessa terra, simplesmente fazendo que a gente tenha atitudes erradas, atitudes que não são conformes à palavra de Deus, totalmente ao contrário da palavra de Deus. Nos fazer pensar que não tem nada a ver fazer isso ou aquilo, que não tem problema você ser de um jeito para cada lugar, ou seja, no lugar eu vou ser mais alegre, eu vou ser mais um palhacinho, no outro lugar você é um cara mais fechado. Não, mano, você tem que ser, em todos os lugares você tem que ser você mesmo, cara. Você não precisa ficar, talvez, imitando os outros, querendo ser algo que você não é. Você tem que ser, realmente refletir Cristo na sua vida. Você realmente tem que ter um caráter cristão das atitudes que Cristo teve nessa terra. E simplesmente você pode colocar uma máscara e fingir algo que você não é. Muitas vezes isso acontece com a gente, acontece no povo cristão. Muitas vezes a pessoa passa a semana inteira no trabalho, sendo uma pessoa muito estressada, muito brava, tal, e chega sexta-feira, sábado, domingo, vai entrar no culto, ela simplesmente chega ali na porta, ela meio que põe uma máscara. Ela finge uma coisa que ela não é no decorrer da semana. E a gente não pode viver isso. Tudo a gente é no meio de semana, a gente tem que ser nos dias de culto também. Tudo que a gente reflete aqui dentro da igreja, quando a gente está junto com os irmãos, a gente tem que refletir lá fora também. Agora o que acontece hoje em dia no mundo cristão mesmo, não só no mundo lá fora, mas dentro da igreja, simplesmente as pessoas tomam outras atitudes lá fora, sejam no serviço ou na escola, têm outros tipos de pensamentos e palavras que são totalmente ao contrário à palavra de Deus, e simplesmente quando chega na igreja ela põe uma máscara de crente, de caráter cristão, de ser cristão, e simplesmente não demonstra aqui no decorrer de semana, mas quando está aqui no meio de vários cristãos, de vários crentes, é fácil ela demonstrar algo que ela não é no decorrer da semana. E a gente não pode ser assim, porque a palavra de Deus diz que o nosso sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Ou seja, a pessoa está vivendo uma coisa confusa na vida dela. A pessoa ela vive uma coisa no decorrer da semana, e no final de semana ela quer mostrar que é a crentona, que é o super crente, que está ali erguendo as mãos, que está com a vida reta diante de Deus.
cara, é a misericórdia de Deus nas nossas vidas para que a gente não seja consumido, cara. Mas a gente não pode se acomodar com isso. A gente não pode simplesmente se acomodar, mas depois de semana eu faço isso, chega no final de semana, eu vou no culto, eu peço perdão para Deus, Deus perdoa, cara, Deus é misericordioso, mas não podemos conformar com isso. Porque tudo aquilo que a gente é aqui dentro da igreja, se a gente fala de Deus aqui, cara, a gente tem que falar lá fora também. A gente não pode ser só reflexo de Cristo dentro da igreja, porque igual o Anderson falou, é muito fácil você ser crente no meio de um monte de crente, mas agora, e no meio das trevas, e onde que há muito ódio, onde há violência, lá que a gente tem que ser luz realmente, porque aqui é muito fácil. E o caráter cristão tem que ser visível na nossa vida. E é isso que o pecado tenta fazer conosco, fazer com que deixamos de lado o nosso caráter cristão, e assim sujando o evangelho genuíno de Cristo. Ou seja, cara, você pode ver, você dando mau testemunho, não é só você que vai ser mal falado, cara, você carregando o evangelho. A partir do momento que você aceita Cristo, a partir do momento que você recebe isso na sua vida, cara, você não carrega só o nome, você carrega o nome do evangelho de Cristo em você. Ou seja, engloba todo mundo. E a credibilidade da igreja, né? A credibilidade da igreja, eu ia entrar nisso. Você sujando o evangelho, cara, todo mundo, a cidade inteira, todos os evangélicos são atingidos por causa disso. Por isso que é muito importante o testemunho, o caráter cristão realmente se prevalecer na nossa vida. O caráter cristão realmente se reflete em nós. Porque muitas das vezes nós... Então, por exemplo, a gente está no louvor, igual a pastora Aquila deu um exemplo aqui, o rapaz estava na igreja lá, ministrando a palavra, um louvor abençoado, e estava passando um cara por fora da igreja, se sentiu quebrantado, chorou, entrou lá dentro da igreja, o diácono sentou ele lá, depois conversou com ele, e o rapaz, ele levantou os olhos e viu quem estava cantando. Ele falou assim, aquele rapaz, você ministrando no louvor, como assim? Ele está devendo faz um tempo para mim, não paga eu? Cara... Naquele momento vai quebrar o caráter cristão na vida daquele cara, ou seja, o evangelho sujado através daquilo. Ou seja, o rapaz que poderia ter sido ganho para Jesus, o rapaz que poderia, naquele momento, ter se rendido a Cristo, não se rendeu por quê? Porque o caráter cristão do rapaz que estava ministrando não era de acordo com o que era para ter sido vivido. Ou seja, ele viveu algo ao contrário da palavra de Deus, e isso fez com que ele fosse uma pedra de tropeço na vida daquele rapaz. Talvez aquele rapaz possa ter aceitado Jesus, né, depois que passou aquilo, mas naquele momento, poderia ser um momento crucial na vida daquele rapaz, poderia ser um divisor de águas. Talvez naquele momento, aquele rapaz que se sentiu quebrantado, ele poderia ter saído dali, talvez muito cheio de Deus, muito ansioso por conhecer a Deus, simplesmente ele perdeu a vontade. Por quê? Porque ele conhecia um rapaz que estava ministrando no louvor e sabia que a vida que ele tinha não correspondia ao que ele estava mostrando no altar. Ou seja, o reflexo que ele tinha, sem ser no culto, não era o reflexo que ele estava mostrando no altar, ministrando no louvor. E isso não pode acontecer na vida da gente, porque o evangelho é sujado através disso. E muitas vezes, por isso que às vezes fica difícil você pregar a palavra para algum jovem, para as pessoas, porque o evangelho, quando ele é atingido todo mundo que se diz evangelho. Amém? E... Amém. Dando mau testemunho, tendo atitudes ao contrário da palavra de Deus, fazendo com que percamos a identidade de filho de Deus, sujando o nosso caráter de cristão. Mas eu quero deixar um exemplo aqui pra gente. Mas sabemos de uma pessoa que passou por tudo isso que passamos, que se manteve firme com o caráter cristão, firme e genuíno. Jesus Cristo, ele sim é um exemplo a ser seguido. Jesus Cristo, ele, mesmo sendo Deus na terra, ele não quis se descer na terra com toda a sua glória. Ele poderia descer aqui em carruagem de fogo, cavalos e exércitos, mas não. Ele simplesmente decidiu descer na terra como um homem igual a gente, feito de carne, feito de desejos da carne. Ele passou por todas as dificuldades que um ser humano, igual nós, a gente passa hoje em dia. Ele sim é um exemplo a sempre ser seguido. Devemos seguir e praticar no nosso dia a dia. Eu destaquei algumas características que Jesus tinha quando ele esteve na terra. Uma delas foi sua humildade, que está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Quem quiser abrir para acompanhar, fica à vontade. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Certo? Daí diz assim:
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo-se a servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a humildade de Jesus foi algo predominante na vida dele. A partir desse versículo, que quando Jesus veio na terra, cara, aquilo já foi uma demonstração de humildade tremenda. Porque Jesus deixou toda a sua glória, cara. Ele deixou um trono. Ele era adorado por anjos, por anciões e por seres viventes e mais anjos. Ele simplesmente renunciou ao seu trono. Simplesmente ele deixou aquilo, talvez poderia ser mais precioso para ele, para morrer por nós. E isso demonstra um caráter de humildade muito grande na vida de Jesus. E isso tem que ser algo predominante na gente também. Sua humildade. Jesus, mesmo sendo Deus na terra, se manteve como homem, igual a nós, feito de carne e com desejos da carne. Renunciou toda a sua glória nos céus, para que pudesse mostrar tamanha humildade. E foi isso que eu falei, que Jesus ele deixou tudo, toda a sua glória, ele deixou um trono, ele estava direito de Deus Pai, ele estava ali de boaça, mano, ele estava suavão, ele sossegado. Precisava descer lá, ele não precisava, mas só que ele, por amor, foi uma atitude dele, por amor a nós, ele desceu e deixou toda a sua glória para poder morrer por nós. E isso foi um ato de humildade que mudou a nossa vida, mudou a vida de muitas pessoas. E isso tem que ser algo predominante na gente. Amém? Amém. Várias atitudes de Jesus que demonstram isso também é a sua trajetória na terra. Ele sentou com os mais humildes e pobres, não precisou de vestes de nenhum fim para se vestir ou para querer se aparecer. Jesus, ele sendo na terra, ele podia exigir talvez a melhor vestes que podia ter naquela época. Ele podia talvez exigir umas vestes de ouro com várias pedras preciosas, mas não. Ele simplesmente se vestia igual a todos para mostrar que ele era humilde e que ele era igual a todo mundo. Ele não veio querer ser mais que todos, ele não veio para querer pisar nos outros, mas ele veio igual a nós para mostrar, gente, olha, o caráter é assim que se faz. Jesus ele foi um exemplo, ele sempre será um exemplo para a gente, para poder seguir e ser praticado no nosso dia a dia. Amém? Era simples em suas palavras e atitudes em alguns momentos. Jesus, ele, na maioria das vezes, ele vinha com palavras não muito duras, mas ele era sincero em suas palavras, ele era simples. Ele falava em parábolas com as pessoas e depois, ao mesmo tempo, ele já explicava aquelas parábolas. Ou seja, Jesus até nisso, ele poderia vir com palavras tremendas para o povo de Israel naquele tempo. Mas ele simplesmente vinha com palavras simples, com palavras fáceis, de fácil entendimento. E isso demonstrava uma humildade de Jesus também, pois em alguns momentos precisava ser um pouco mais dura a palavra. Ele poderia entrar em Jerusalém, mais um exemplo, e um cavalo mais belo que podia ter naquela época. Todos sabem da história de Jesus, ele entra pelas portas lá e sentava no jumento. Imagina, Jesus ele poderia exigir um cavalo mais bonito, um matador, um galopeador que faz o cavalo, mais bonito que tinha naquela época. Entendeu? Ele podia, não, eu quero esse cavalo aqui, o mais bonito que tem. Ele podia exigir, ele sendo Deus na terra, mas simplesmente ele mostrou o seguinte: eu não preciso dessas coisas. O meu caráter vai demonstrar isso. E jumentinho, demonstrando que o Filho de Deus veio para servir e não ser servido. Ele fazendo isso, ele tendo essa atitude, ele mostrou, gente, eu estou aqui é para servir vocês, não é para ser mais que ninguém. Amém? Amém. Uma coisa também que se destacava em Jesus era o seu amor pelas pessoas. Jesus era o próprio amor em pessoa. Ele não olhava para a cor das pessoas, seus cabelos, sua cultura, de onde veio, onde morava. Jesus simplesmente ele não julgava as pessoas pela sua aparência ou de onde ela veio. Simplesmente Jesus, um exemplo que ele amou uma pessoa foi quando ele foi conversar com aquela mulher samaritana no poço de água. Os judeus e os samaritanos, eles não tinham comunhão, eles não podiam estar juntos, eles não podiam conversar ou estar juntos, mas simplesmente Jesus não olhou, não chamou aquela mulher por causa disso. Ele simplesmente chamou ela e quis trazer cura na vida dela. E isso tem que ser algo predominante na gente também. A gente não pode julgar as pessoas só porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Cara, o amor de Cristo tem que ser predominante no nosso caráter. O amor de Cristo, ele tem que ser gritante em nós, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Nossa, dá um pouquinho da hora. Tá tranquilo. 25 minutos aí.
sabe? O amor de Cristo, ele exalava o amor por onde ele passava, as pessoas ansiavam estar perto dele. E ele é um exemplo disso, a gente tem que ser um exemplo disso também, a gente tem que procurar esse amor que Cristo tinha pelas pessoas, a gente ter esse amor também. Porque ele manda a gente ser imitadores de Cristo, a palavra fala. E Cristo exalando esse amor, a gente tem que procurar a exalar esse amor também, que as pessoas venham procurar em nós, não o nosso amor, não o que eu tenho para dar, mas sim o que Cristo pode dar para elas. Amém? Amém. Ele simplesmente amava elas, porque sua essência era amor. Jesus, por onde passava, demonstrava carinho às pessoas, principalmente aos mais necessitados e aqueles a quem ele clamava por ele. Ou seja, o próprio Jesus fala que ele não veio para os salvos ou para os curados, ele veio para os doentes. Ele simplesmente falou que ele veio para os mais necessitados. E a gente tem que parar e rever, será que tem muitas pessoas em nossa volta que às vezes precisam de alguma palavra? Será que muitas pessoas em nossa volta precisam de alguma ajuda? Jesus, ele era expert nisso, ele sabia que ele precisava de ajuda e ele ajudava eles simplesmente, às vezes não esperava o Pai mandar. Era algo que fazia parte do caráter dele. O caráter de Cristo, o amor de Cristo era predominante nele, e nisso fazia que automaticamente ele ajudava essas pessoas. Precisava Deus vir descer da terra e falar assim, ajuda aquele rapaz. Não, Jesus, isso era fazendo parte do caráter dele. Ele ia ajudar as pessoas, e isso tem que fazer parte da gente, do nosso caráter. Tem que ser forjado em nós todos os dias. Amém? Amém. E Jesus, algo predominante no caráter de Jesus Cristo também que a gente pode seguir é Jesus era obediente. Jesus foi o maior exemplo de obediência na terra. Ele sempre consultava o Pai em tudo que deveria fazer. Talvez em algum momento Jesus ele não consultava o Pai porque talvez ele já teria a resposta já antes. E Jesus ele sempre andava em comunhão com o Pai, ele sempre tirava um momento, ele se afastava dos discípulos, ele tirava um momento só para ter comunhão com o Pai. Só para saber o que o Pai queria, para saber o que o Pai queria que fizesse naquele momento. Jesus, em todo momento, ele foi obediente. Em todo momento, ele decidiu não fazer a vontade dele, mas sim a vontade de Deus. E isso era predominante no caráter de Cristo também. A obediência ao Pai, ao que ele foi chamado, ele seguia aquilo convicto naquilo. E ele sempre consultava o Pai em tudo que ele deveria fazer e como ia ser feito. Em nenhum momento quis fazer as coisas do seu próprio jeito ou vontade, mas sim como Deus queria que fosse feito. Ou seja, teve um momento que Cristo ele terminou o jejum dele de 40 dias sem comer no deserto, e o menino veio a tentar ele. Falou assim, transforma essas pedras em pão. Jesus estava com fome naquele momento, cara. Jesus ele podia transformar aquelas pedras em pão e simplesmente comer, não porque o diabo pediu, ou Satanás foi tentar ele, mas simplesmente porque era uma necessidade dele naquele momento. Mas Jesus, ele tendo uma intimidade, uma afinidade muito boa, muito grande com o Pai, ele sabia que aquilo não ia glorificar o Pai, aquilo ia satisfazer a vontade dele. Ou seja, Jesus deixou de lado a vontade dele, simplesmente fez a vontade do Pai, que talvez não era transformar aquelas pedras em pão, não era a vontade de Deus naquele momento para ele fazer aquilo. E Jesus também, depois o inimigo levou ele no garal e tentou ele falando assim, pula daí, se você der a ordem dos seus anjos, eles irão te salvar. Jesus podia demonstrar para o inimigo que ele podia fazer isso, mas novamente eu digo, talvez não era a vontade de Deus naquele momento ele fazer aquilo. Ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele ia se vangloriar. Mas Jesus, quando ele esteve na terra, a vontade dele, a convicção dele era fazer que o Pai seja conhecido. Que agora seja somente do Pai. Quis fazer as coisas do seu próprio jeito ou vontade, mas sim como Deus queria que fosse feito. Isso era algo gritante no caráter de Cristo. Vemos isso também em uma das orações de Cristo, no momento que ele pede para Deus, se possível, afastar dele aquele cálice. Ou seja, a gente lembra da oração que Jesus fez, que se pudesse, livrar Jesus daquele cálice, daquele sofrimento que ele ia ter, porque Jesus sabia o que ele iria passar. Jesus sabia o que ia se abrir com ele naquele momento, depois daquela oração. Mas Jesus, no mesmo momento, acho que não demorou coisa de nem um minuto, ele, por obediência ao Pai, falou assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ou seja, a obediência de Cristo predominou naquele momento, em todos os momentos da vida de Cristo, mas nessa oração que ele fez é um exemplo muito grande que a gente pode ser. Jesus, ele estava em forma de humano aqui. O desejo dele era, naquela hora, era que se pudesse passar aquela dor que ele ia sofrer. Mas ele sabia que aquilo que ele ia passar, aquilo que ia acontecer com ele, não era para a glória dele, mas sim para a glória de Deus. E isso fazia parte do caráter de Cristo, a obediência.
mas no final disse para que fosse feita a vontade de Deus e não o dele. A obediência a Cristo irá nos fazer proclamar o Evangelho com mais facilidade e com autoridade. Ou seja, quando a gente obedece a Cristo, a gente tem que entender que simplesmente as palavras que saem da nossa boca, a partir do momento que nós obedecemos a Cristo, não somos nós que estamos falando, mas é o Espírito Santo através de nós. Porque automaticamente, a gente sendo obediente a Deus, a gente está obedecendo tudo que Ele está mandando. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa ou fala, não somos nós, é Cristo através de nós. E a obediência faz isso, faz com que Cristo seja revelado através de nós, que Cristo seja realmente refletido através de nossas vidas. A obediência, ela faz isso. Que a obediência de Deus seja fixada em nossos corações. Por onde passarmos, que possamos ser obedientes a Deus. Porque muitas das vezes é fácil a gente ser obediente a Deus aqui na igreja. Ah, vai lá, ora pro irmãozinho, mas e quando Deus às vezes pede para você orar por um irmão na rua que você nunca viu na vida? É fácil a gente ser obediente a Deus, obedecer a Deus aqui na igreja, porque às vezes é fácil a gente obedecer no meio de tanta gente crente também, mas e obedecer a Cristo lá fora, quando a gente está no meio dos ímpios, no meio dos nossos amigos? Aí a obediência ela tem que prevalecer na nossa vida, porque através disso as pessoas vão ver que o nosso caráter cristão realmente reflete aquilo que a palavra de Deus fala, realmente reflete aquilo que Jesus Cristo deixou para nós nessa terra. Amém? A obediência vai nos levar a renunciar muitas coisas na nossa vida. E isso é um fato, porque obedecer a Cristo, obedecer a Deus, gera renúncia nas nossas vidas. Assim como aconteceu com o próprio Jesus. Igual eu falei no começo, Jesus renunciou ao seu trono de glória, cara. Jesus simplesmente deixou todo o seu poder, a sua glória lá no céu, simplesmente para se tornar humano igual a gente. E isso tudo por obediência a Deus. Simplesmente porque no caráter de Cristo, a obediência era fixada em Cristo, e isso tem que ser fixado em nós também, a obediência. Mas a renúncia também trará muitas bênçãos e recompensas sobre nós. Não pensamos nós que, vou obedecer a Deus, vou renunciar aquilo, não vou ter mais aquilo, mas Deus talvez tenha algo muito maior para nós. Muitas vezes a gente sonhamos coisas, sonhamos altos, queremos coisas, mas Cristo Ele vai nos dar aquilo, mas só que não da maneira que a gente quer, não da maneira que a gente pensa, talvez de uma maneira muito melhor. Mas o que Deus quer é que a gente seja obediente, talvez não é o momento. Talvez queira, não, mas eu quero isso para já, eu quero agora. Mas não é o momento certo, não é o momento. Talvez você não esteja no momento certo da sua vida de receber aquilo, mas você sendo obediente à palavra de Deus, no momento certo, Deus Ele te entrega aquilo nas suas mãos, Ele te entrega aquilo que você deseja, mas a partir do momento que você seja obediente, aí, a partir do momento que você começa a realizar os sonhos de Cristo na sua vida, Ele realiza os seus sonhos. Ele não desampara o filho que ama. E se a gente ama realmente a Cristo, a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Por mais que vamos ter que renunciar muitas coisas na vida da gente, muitas vezes tem que renunciar nosso tempo, renunciar muitas noites de sono para poder conversar com Cristo. E isso Deus vai pedir para a gente, mas vai partir da gente obedecer ou não. Cristo Ele obedeceu, Cristo Ele renunciou muitas das coisas da vida dele. Amém? E uma coisa também que predominava no caráter de Cristo, Jesus era convicto em suas opiniões e ideias, ou seja, Jesus, quando ele veio sim como ser humano, ele tinha opiniões, ele tinha as ideias sobre quem ele era, mas simplesmente ele não se deixou ser levado pela sociedade naquela época. Jesus não se deixou contaminar pela sabedoria dos fariseus, ou seja, os fariseus conheciam da palavra de Deus, só que Jesus ele não se deixou levar pelos entendimentos que aqueles fariseus tinham. Ele não se deixou levar pelas opiniões dos outros. Ou seja, o caráter de Cristo ele era convicto naquilo que ele sabia que tinha que fazer. Ele era convicto naquilo que ele ia fazer. Ele era convicto naquilo que ele pensava, nas opiniões dele. Porque o que ele estava fazendo naquele momento na terra era simplesmente cumprir a vontade de Deus. Simplesmente era cumprir a vontade de Deus Pai na vida dele. Por mais que tentavam discutir com ele, ele era convicto naquilo que fazia e pensava. E isso tem que ser predominante no nosso caráter cristão, ou seja, tudo aquilo que a gente pensa sobre a palavra de Deus, tudo que a gente tem fixado em nós, a gente não pode deixar que o mundo suja, a gente não pode deixar que o mundo venha e simplesmente embaça aquilo que a gente pensa da palavra de Deus. Não, a gente tem que ser convicto. Não, eu sou salvo, eu vou exalar o caráter de Cristo, eu vou exalar o bom perfume de Cristo nessa terra. Se realmente eu sou convicto, se realmente eu sou salvo, não basta ser salvo, mas eu tenho que demonstrar, através do meu caráter, através das minhas atitudes. Assim Jesus foi na terra. Jesus era convicto naquilo que ele fazia. Ele era filho de Deus, mas só que ele era convicto no que ele foi chamado naquele momento para estar naquela terra. Ele era convicto do que ele teria que fazer, como ele iria fazer.
E isso era predominante no caráter de Cristo. E tudo isso que eu falei aqui, que possa ser fixado nos nossos corações também, o caráter de Cristo, a obediência, a convicção que Ele veio fazer na terra, a sua humildade e também o seu amor. Tudo que eu falei aqui que realmente possa ser fixado em nossos corações o caráter de Cristo, para que a gente possa trazer outras pessoas através do caráter de Cristo em nós. Sabe? Que realmente pessoas, que vidas possam ser alcançadas, não por mérito nosso, mas sim por mérito de Deus, porque toda a glória é dele, tudo vem dele. E que o caráter de Cristo possa realmente ser um espelho nas nossas vidas, que as pessoas, ao ver nós, elas possam ver algo diferente. Porque se quando a gente estamos num local, simplesmente não tem nada diferente em nós, alguma coisa está de errado. Será que é o momento de a gente parar e rever nossos conceitos, rever nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras? Será que tudo que eu estou fazendo nessa terra, será que por onde eu estou passando, eu tenho realmente demonstrado as atitudes que Cristo teria? Será que muitas vezes, em algum momento, você tomar uma certa atitude, no momento de você parar e pensar, nossa, o que Jesus faria no meu lugar? Se coloque muitas vezes, coloque Jesus no seu lugar, o que será que Jesus faria em tal momento da minha vida? Muitas vezes a nossa vida são feitas de escolhas, em certo momento a gente vai ter que tomar algumas atitudes. E basta a gente pensar, o que Cristo faria no meu lugar? Se para e pense, o que será que, com o caráter de Cristo, o que será que eu deveria fazer? E a gente realmente tem que aprender com Cristo todos os dias. E vários personagens na Bíblia que teve um caráter forjado e único. Vemos também Daniel. Daniel, depois que ele foi cativo da Babilônia, Daniel ele tinha um caráter também de cristão. O Daniel, por mais que ele estava naquele meio do Nabucodonosor, ele estava ali na mesa, tinha as iguarias do rei, ele resolveu não se contaminar com aquilo. Simplesmente Daniel poderia comer tudo que o rei estava dando, vinho, carne, tudo de bom, mas Daniel, ele sabia, ele era convicto naquilo que ele foi chamado, ele era convicto da sua cultura, daquilo que Deus tinha para ele. Simplesmente ele não se deixou contaminar com aquilo. Simplesmente Daniel resolveu rejeitar as iguarias do rei. E muitas vezes o inimigo faz isso. O inimigo ele vem com bandejas de ouro, bandejas com várias coisas gostosas pra gente. Ele não vem com coisa ruim. O inimigo ele vem com coisa boa pra gente, porque se o pecado fosse ruim, o mundo não sabia do jeito que tá. Porque o pecado é bom, mas só que o pecado ele suja o caráter cristão. O pecado ele faz com que o caráter cristão seja embaçado, seja algo confuso. E a gente que tem uma vida com Cristo, a gente que aceitou a Jesus, o nosso caráter não pode ser um caráter confuso. O nosso caráter tem que ser um caráter realmente convicto naquilo que a gente crê, que é Cristo Jesus em nós. Que Cristo, através de nós, as pessoas vão ser salvas. Através de nós, Cristo vai ser glorificado. Através de nós, o reino de Deus vai ser expandido. Porque a palavra de Deus fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, ou seja, não é Mateus a esperança da glória, não é Cristo em nós. O mérito não é nenhum nosso. O mérito é todo de Deus, o mérito é todo de Cristo. E a gente tem que entender, porque tudo que façamos, que tem a ver com o Evangelho, cara, tem que ver com as atitudes de Cristo em nossas vidas. Tudo que fizemos, cara, o corpo de Cristo, Deus tem que ser glorificado. E será que talvez agora, às vezes, é momento de a gente parar e pensar, será que as minhas atitudes têm sido iguais a de Cristo na Terra quando ele esteve aqui? Se não tem, cara, é o momento de a gente parar e pensar. Eu estou falando essa palavra porque ela veio de encontro comigo, porque primeiro ela me confrontou. E nesses dias eu parei e fiquei refletindo, cara, será que realmente eu tenho vivido isso que às vezes eu tenho vivido na igreja? Será que no decorrer da minha semana eu tenho tido as atitudes que Cristo teve nessa terra? E eu parei e pensei por vários momentos, refletindo, e eu realmente parei e falei assim, não, eu vou tomar uma posição, eu vou ser obediente à palavra de Deus, eu vou amar mais as pessoas do que eu já amo, eu vou ser mais humilde como Cristo foi, e eu vou ser convicto naquilo que eu tenho que fazer nessa terra. E isso tem que fazer parte do nosso caráter. O nosso caráter de cristão não pode ser algo confuso, porque senão as pessoas vão olhar para nós, ver um caráter confuso, o que elas vão pensar? Como que a gente vai pregar Cristo para essas pessoas, sendo que a gente não é convicto naquilo que a gente faz? Não tem como você chegar para uma pessoa e falar do amor de Cristo, sendo que você mesmo não é convicto do amor de Cristo em sua vida. Você não tem autoridade para falar daquela pessoa se você não entende realmente daquilo que você está vivendo. Então que possamos realmente viver o Evangelho genuíno, viver realmente um caráter cristão nas nossas vidas. E realmente se espelhar em Cristo, realmente se espelhar em Jesus, em suas atitudes, em seus atos, em tudo que Ele fez, cara. Porque realmente é difícil viver o Evangelho, é difícil, mas a partir do momento que a gente
toma convicção naquilo que é o Evangelho, naquilo que é Jesus Cristo através de nossas vidas, se torna fácil, porque aquilo não se torna mais um peso para você. Porque daí, a partir do momento que você tem convicção de que você foi chamado, você faz por amor, cara. E tudo que você faz por amor, você não espera recompensas. Deus te recompensa, mas você não fica criando expectativa nas pessoas. Você cria expectativa em Deus, mas a partir do momento que você faz por amor, que o teu caráter de cristão é remido por Cristo realmente, e é espelhado e é refletivo o Cristo em sua vida, cara, aquilo que você faz por amor, não se torna um peso para você. E isso tem que ser algo predominante nas nossas vidas. Em nome de Jesus, o caráter de Cristo venha a ser realmente predominante, fixado em nós. No nosso dia a dia vai ser difícil, mas que possamos nos esforçar pelo menos. Possamos realmente fazer um pouquinho de força cada dia mais. É difícil, vai ser difícil, porque, igual eu falei, vai gerar renúncia muitas coisas da sua vida, muitas coisas que você gosta, você vai ter que renunciar àquilo. E não é fácil, mas a recompensa vem. A recompensa de Deus vem, o refrigério, Deus, Ele dá refrigério pra gente, muitas vezes estamos cansados, mas a gente não pode pensar, mas eu estou fazendo isso aqui e não vou receber nada. Você vai receber, Deus vai te recompensar. Amém? E que o caráter de Cristo realmente venha a ser forjado em nós todos os dias, que possamos ser obedientes, que possamos ser amorosos como Cristo foi, que possamos ser convictos naquilo que a gente faz através da palavra de Deus e que realmente possamos ser humildes como Cristo foi nessa terra. Amém? Amém. Legal. Sabe, interessante falar com pessoas. Eu não vou fazer igual antes, não, tá? Sacanagem, brincadeira. Eu falar assim, parece que o antes só enche o saco, né? Mas é brincadeira. Olha lá, meu Legal filho. Eu tô com a faca com o verbo e com a carne. Carne é o mais perigoso. Galera, mas tava refletindo aqui, mas eu tava falando, tava pensando. É legal esse grupo que a gente tem, porque, sabe, a gente não ouve falar de ninguém na rua, por mais que a Fiorifim não tenha tanta amizade assim na rua, não fico tanto na rua. Eu ando bem, mas não fico fazendo esquina como ficar no episódio. Mas é legal porque aparentemente, velho, a gente tem pessoas aqui que realmente não dão mau testemunho, né? A gente não vê, não ouve falar nada. Então se a gente fosse pensar, por que uma palavra dessa? Então eu queria muito a respeito daquela que Cristo, ele nos antecipa algumas coisas para a gente não cometer algo errado lá na frente. Amém. E interessante quando a gente pensa sobre caráter, né? Porque existe o mundo, né? Ele dita os caráteres. Independente da sua situação financeira, a gente precisa ser rico para ter um caráter certo, nem pobre para ter um caráter correto. O mundo dita o caráter de uma mulher correta ou de uma mulher errada. Dita o caráter de um criminoso e de um cara que faz as coisas certas. Então, hoje em dia, a gente tem vários modelos de caráter. Mas quando a gente para para pensar, como o Matheus falou, o caráter de um cristão, não significa que a gente tem que ter dois caráteres. Mas se a gente parar para pensar, o caráter de um cristão é um caráter que a gente pode modelar, não modelar, mas pode ter esse caráter para usar no dia a dia. E como ele disse, eu tenho certeza que se a gente ter o caráter de um cristão para viver aí, no dia a dia, vai ser o caráter mais correto possível. Não falando a respeito de Cristo, não. A respeito do dia a dia, da sociedade. Porque o caráter de cristão não é um caráter de uma pessoa correta, uma pessoa que se vê R$1.000, ele sabe que a pessoa não vai pegar. O caráter de cristão é a pessoa ser idônea em tudo que for fazer. É não ser mentiroso, é não ser agressivo, é não ser maldoso, enfim. O caráter do cristão é um modelo de vida correto, independente de ser cristão ou não. E é legal também a gente para pensar nisso, cara, que quantas pessoas no mundão que não serve a Cristo tem um caráter de um cristão, sabe? Não um caráter completo, mas tem um caráter, quase um caráter de um cristão, mas vamos falar assim. Por quê? Porque eu já convivi com pessoas que não são crentes, não são cristãos, mas têm um caráter exemplar, sabe? Eu já fiz teste com amigos meus, do dinheiro, porque hoje em dia o dinheiro fala muito alto, né? O dinheiro hoje em dia, quem não quer? Quem não quer um dinheiro fácil? Então eu já fiz teste com vários amigos meus, vários colegas, né? Que amigos são poucos, mas vários colegas meus que eu fiz alguns testes com eles e muitos deles passaram no meu teste. Então isso significa ter um caráter exemplar, a respeito financeiro. E outros colegas meus já fiz teste com esse dinheiro. Então, para
um caráter correto, não precisa ser caráter não, um caráter correto, não estou falando de como falei no começo. A gente tem um grupo legal, não precisa parar para chamar atenção de nada a respeito do caráter. Mas se Deus está vindo aqui para nos dar uma palavra assim, a gente deve refletir. E aí, nos incomodando com uma palavra dessa, talvez eu creio também na possibilidade. Eu creio que a palavra de Deus é para vontade. A gente tem que receber essa palavra e ficar lá fora. Talvez você tenha um irmão, talvez você tenha um primo, talvez você tenha um amigo que não tem um caráter correto. E aí cabe a você dar o exemplo do caráter correto. Então, vocês vão olhar para ensinar e a gente olha também para nós. Só queria falar mais uma coisinha. Antes de eu passar para ele, você fala, mas só deixa só dizer. Então, vale a gente pensar isso, cara. Um caráter cristão, a gente pode colocar esse caráter cristão para viver no dia a dia. E aí, quando a gente tem esse caráter cristão, o nosso testemunho vai ser exemplar. E o nosso testemunho sendo exemplar é um empurrando o outro, mais ou menos assim. O nosso testemunho sendo exemplar, a gente acaba mostrando um caráter exemplar. O nosso caráter sendo exemplar, a gente acaba mostrando um testemunho exemplar. Então, independente de renda financeira, independente de situação, independente de carro, de moto, independente de tudo, velho. O nosso caráter tem que ser um caráter cristão. No dia a dia, tem que ir na igreja. A gente tem um caráter cristão lá fora, a gente usa uma máscara na igreja. Se a gente tiver um caráter realmente de um cristão, a gente precisa colocar outra máscara lá fora. Amém? Só para dar uma costurada em tudo, uma reflexão para nós. O que é que tem motivado a sua obediência? Por que é que você tem sido obediente? Porque no mundo em que te é orientado que você viva de máscara, que você tenha aparência, e a gente decide não aparentar, mas a gente decide ser, a gente tem que ver o que é que está te impulsionando. Porque algumas pessoas estão na igreja e buscam a Deus porque têm medo do inferno. Alguns porque está até na moda ser crente. Gera algum status, eu sou do bem, eu sou filho da luz, então busca esta aparência. Mas o que eu disse no começo e que eu acredito muito é que assim, se nós obedecermos, nós seremos chamados amigos de Deus. Que isso seja a nossa motivação. Estar na presença de Deus e servir de manifestação da presença de Deus, que isso seja a motivação para nós. Dentre todas e outras motivações, tanto motivações de medo quanto motivações de galardão. Todos nós temos maturidade e sabemos o porquê que nós buscamos a Deus. Que seja para isso, que seja para estarmos mais próximos dele e estarmos cada vez mais íntimos do Senhor. Glória a Deus. Chance, glória. Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai. Que foi, Deus, que foi através de mim, Deus, que veio, Deus, do teu trono, Pai. Em nome de Jesus, ela vem ser fixada em nós, Pai. Ela vem frutificar. A tua palavra, Deus, vem na terra firme, Deus, dando fruto, Pai, a 10, 30, 100 por 1. Em nome de Jesus, que possamos levar, Deus, por não andarmos, ó Pai, a tua obediência, a tua humildade, o teu amor, ó Pai, e a convicção, ó Pai, de que isso é em nós. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida aqui. Em nome de Jesus, Deus, leva cada um, Deus, tranquilo para a tua casa na hora que for embora, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por este momento, Pai, de comunhão. Por cada jovem, Pai, que se dispôs a estar aqui, ó Pai. Muito obrigado pelas vidas que estão aqui e pelas outras, ó Pai, que o Senhor há de acrescentar aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, ó Pai. Dando a recompensa que o Senhor pode dar a elas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sondar os corações e realizar, ó Pai, os sonhos e desejos de cada um que tem, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoando também, Deus, o alimento, Deus, que há de se servir nesse local, Pai. Quebrando toda a consagração. Deus, que vem fazer bem ao nosso interior, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida do Antes também, que se dispôs a estar preparado ali, ó Pai. E a vida de cada um, Pai, que trouxe, Deus, mais alimentos, Deus, para que não venha faltar, ó Pai. Que em nome de Jesus, for da tua vontade, que o Senhor multiplique, ó Pai, o alimento. Em nome de Jesus. Amém. Pode se servir, crianças.